De volta com o X a Questão, nesse bate-papo tão bacana, tão interessante com a professora Betânia Ferreira, dando dicas importantes para você que vai fazer o exame do Enem, agora em novembro, né? Dia 5 e 6 de novembro, né, professora? 5 e 6 de novembro, os grandes dias. Professora, a gente agora vai falar a questão do texto e contexto. Existe alguma diferença? O aluno causa uma confusão, um conflito? Sabe? Pode deixar isso bem claro para a gente aí. O processo de leitura está muito associado à questão do texto, do contexto, do intertexto. Existem situações que são bem fáceis de serem exploradas na prova do Enem. Pessoal, o principal requisito, né, que eles querem cobrar do candidato no Enem é habilidade leitora. Para que eu consiga demonstrar essa habilidade leitora, eu vou ter que trabalhar a leitura da prova a partir dos textos que aparecem, a partir dos comandos ou dos enunciados das questões e das alternativas. Tudo é uma questão de leitura. Quando eu observo um texto, tá? Que é qualquer enunciado que tenha sentido, todo e qualquer enunciado que apresente sentido. Então, eu posso encontrar uma imagem de alguém fazendo assim, silêncio, tá? Sem falar nada, sem ter nenhuma palavrinha escrita. Isso é um texto. Eu posso observar, por exemplo, uma plaquinha em que tem aquele círculozinho cortado de proibido. Isso é um texto. E eu posso encontrar um texto com palavrinhas, que pode ser uma crônica, pode ser um conto, pode ser uma charge, que tem linguagem mista, pode ser uma história em quadrinho, qualquer tipo de enunciado que, para quem recebe a comunicação, tem sentido. Mas só que para eu analisar, para eu interpretar esse texto, eu tenho que observar o contexto, que é justamente onde eu encontro o real sentido. Se eu perguntar para você, por exemplo, o que significa a palavra canto. Poxa, eu posso pensar em canto como verbo cantar, eu canto. Eu posso pensar no canto como a canção, já é outro sentido. Eu posso pensar em canto como se fosse um cantinho reservado ali na sala. Eu só vou definir desses três elementos qual o sentido de canto se eu observar o contexto. Então eu incluo a palavra dentro da estrutura textual e o significado só existe em função do contexto. Daí a importância da leitura, daí a importância de você ler a prova com muito carinho, ler os textos com muito carinho, porque além do texto e do contexto, gente, ainda tem o intertexto, que é um texto que vai buscar outro texto. Eu tenho situações em que o texto dialoga, então um texto entra em diálogo com o outro. Elas são propícias a você ter o texto, você interpreta esse texto pelo contexto, faz ligação com outro texto e aí vem qual a alternativa correta? A, B, C, D ou E. É o segredo. E essas foram as dicas do Enem da segunda-feira aqui no X da Questão. Na próxima quarta-feira a gente volta com mais dicas, não é isso, professora Betânia? É sim, voltamos com dicas interessantíssimas.